Estamos de volta com o nosso programa Abrindo a Bíblia na TV, falando hoje, respondendo e-mails dos nossos ouvintes, e terminamos a primeira parte do programa com o e-mail da nossa querida Ana Cristina Pinto, lá de Suzano, da nossa querida São Paulo, que ela fala que é espírita faz alguns anos, só tem dificuldade de entender o seguinte: saber no conceito espírita o que significa a última ceia de Jesus, que ele fez com seus discípulos, que representou no conceito espírita. Na verdade, já iniciamos a resposta, vimos o conceito judaico e agora nós vamos falar no conceito cristão. Então, a igreja celebra na missa exatamente o simbolismo que eles falam da Eucaristia, relembrando o encontro de Jesus, a última ceia, que foi uma ceia judaica. Mas a igreja criou isso, junto com a didaquê, o ensinamento dos apóstolos, que eles deviam relembrar. Por quê? Porque dizem os evangelhos que Jesus, tomando o pão, logicamente ele tomou primeiro o vinho, né? E disse: este é o vinho da nova e eterna aliança, que será... Este simboliza o sangue. O vinho, como é vermelho, simboliza o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado, ou seja, Jesus estava prevendo que ele iria morrer na cruz, iria derramar o seu sangue. E que aquela morte na cruz não representa a nossa salvação gratuita, mas um alerta, um chamamento para que nós possamos ouvir, refletir e seguir os ensinamentos que Jesus colocou no Evangelho, porque ele fala que a cada um será dado segundo as suas obras, que o Filho do Homem foi testificado pelas suas obras. Portanto, o cristianismo celebra aquela bênção do vinho e depois a do pão como símbolo do corpo. Tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo. Esta é a simbologia criada pela Igreja Católica, porque para o judaísmo seria uma abominação tomar e beber sangue de alguém. Porque a gente sabe, através das nossas pesquisas, vocês podem conferir, que o judeu não come sangue absolutamente, nem dos animais, quanto mais beber sangue humano. Seria um contrassenso Jesus mandar as pessoas beberem o seu sangue, não. Ele era um símbolo, aquele vinho simbolizava o sangue que ele iria perder na cruz. Esse é o significado do cristianismo, seguido praticamente pelos nossos irmãos católicos e protestantes. Só que, para nós espíritas, o conceito é completamente diferente. A ceia, aquele encontro pascual, porque passagem, como a gente já falou, o cristianismo diz que a passagem da morte para a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus representa a base do catolicismo e do protestantismo. Sem, como Paulo diz, se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Porém, Paulo diz que a ressurreição é espiritual, não é material, porque a carne e o sangue não é do reino dos céus. Nisso que consiste a grande diferença entre os conceitos que nossos irmãos católicos e protestantes têm nesse sentido e o que nós espíritas vemos como significado para esta passagem. Eu te agradeço mesmo, Ana Cristina, porque é bom a gente esclarecer essas coisas. E agora vamos aos conceitos espíritas com relação a essa passagem. O encontro de Jesus com os seus discípulos, para nós, a doutrina espírita, representa o prenúncio da organização de uma mudança. É exatamente um preparo para a passagem. A nossa Páscoa, na visão espírita, é a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Não simboliza a morte, nem o aniquilamento, porque para nós espíritas, a morte existe, os mortos não. E aí que vem o significado da ressurreição para nós espíritas. A ressurreição de Jesus para a doutrina espírita representa a imortalidade da alma, a visão perispiritual que foi verificada por Maria Madalena, pelos discípulos, depois
pelos dois da estrada de Emaús, depois lá por João, os pescadores que estavam no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia. Então Jesus voltou, reapareceu entre eles para deixar para nós, este é o entendimento da doutrina espírita, para deixar para nós a grande lição da imortalidade da alma. A grande lição de que a morte nos transfere da vida física para a vida espiritual. Voltando agora, aquilo que foi feito, que aconteceu no Gênesis 2:7, quando Yahvé, Elohim, sopra no corpo físico a sua Neshama, que nós nos transformamos em espíritos encarnados ou alma, na morte, na transferência para o mundo espiritual, esse corpo vai à terra que o criou e o espírito volta para o mundo espiritual, como está lá escrito no Gênesis, tu és pó e em pó te has de tornar, e como está escrito também no Eclesiastes. Portanto, para nós, a ceia de Jesus representa o preparo que todos nós devemos ter para a nossa passagem. Não a libertação do Egito, não uma ressurreição física, mas uma transferência do mundo material para o mundo espiritual. Que para nós espíritas a morte existe, os mortos não. Nós somos imortais. Nós nos transferimos para o mundo espiritual, onde vamos lá fazer uma reflexão, como fala Jesus na parábola do rico e de Lázaro, e como fala também em João 5, 28 e 29. Os que fizeram o bem vão para uma ressurreição de vida, e os que fizeram o mal vão para, ou seja, serão despertados para uma avaliação e um julgamento, para recomeçar de onde falharam. Esta é a nossa visão do encontro de Jesus com seus discípulos. Obrigado, Ana Cristina Pinto, lá da nossa querida cidade de Suzano, Poá e Mogi das Cruzes. Nós vamos mais uma vez para um pequeno intervalo e retornaremos para a conclusão do nosso programa. Até já.